Queridos, nós queremos continuar a mensagem que ministramos há 2 semanas atrás, usando o tema, o título, O Deus que Adoramos. E hoje queremos então fazer a parte 2, o Deus que adoramos, a parte 2. Este ano, nós estamos usando como tema do ano, o ano das águas profundas. E nessa última mensagem, quando nós falamos de adoração, a intenção é entender um pouco mais de adoração, nos aprofundarmos um pouco mais neste assunto sobre a adoração, um assunto tão grandioso, tão importante para a vida de cada um de nós. Eu quero, no meu primeiro ponto, usar o mesmo título, o Deus que adoramos, o Deus que adoramos. Na mensagem anterior, nós aprendemos com o patriarca Abraão sobre a adoração. E crescemos um pouco no entendimento da adoração. Porque quando nós entendemos o que é a adoração, e precisamos entender 2 coisas. O que é a adoração e quem nós adoramos. Porque quando nós falamos da adoração dos filhos de Deus, dos cristãos, ela é diferente de todo e qualquer tipo de adoração que as demais religiões, as outras religiões possuem. Porque toda adoração que existe, não importa o credo religioso, as pessoas adoram, elas chegam diante dos seus deuses, oferecem os seus cultos, as suas oferendas, as suas adorações, esperando receber dessa divindade uma bênção. Só que a adoração do cristão não é assim. Você não adora a Deus esperando que Deus te abençoe, esperando que Deus lhe dê algo. Não, nós adoramos a Deus por gratidão, nós adoramos a Deus por honra, nós adoramos a Deus por reconhecimento, nós adoramos a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele tem e não pelo que Ele faz. Amém. Aleluia. Tem um crente hoje aqui, disse amém. Aleluia. Queridos, isso é muito importante, é muito importante. Adoração não é uma troca, não é uma barganha. Eu ofereço adoração e Deus me abençoa. Não, não, não. Adoração é quando você chega assim, desprovido de qualquer anzol, né? Eu não quero fisgar nada de Deus. Eu simplesmente quero derramar a minha vida, o meu espírito em adoração a Deus. Quando Abraão já estava idoso, a Bíblia diz que Deus lhe deu um filho, ele tinha 100 anos de idade. E esse filho já estava com cerca de 17 a 20 anos, e Deus pede esse filho, dizendo, Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. Eu quero que você mate o seu filho em sacrifício num altar. E Abraão chama isso de adoração. Abraão define isso, esse pedido de Deus, como adoração. Essa história nos ensina sobre o Deus que adoramos, como eu disse, e também sobre a adoração. E quando Abraão e seu filho Isaac chegam ao lugar que Deus havia dito, vai ser nesse lugar que você vai oferecer o seu filho em sacrifício, no Monte Moriá, Deus se revela naquele momento como o Deus que recebe a nossa adoração, mas também Ele se revela como um Deus que nos dá meios para adorá-lo.
Ele nos dá meios para adorá-lo. Deus não pede nada de nós sem que antes Ele já não nos tenha dado. Saiba de uma coisa, tudo que você dá a Deus, primeiro Ele deu a você. Portanto, não dê nada para Deus, a não ser que você realmente queira dar. Queridos, nós precisamos amadurecer espiritualmente e precisamos entender o seguinte: como filhos de Deus, nós precisamos desejar fazer o que estamos fazendo. Quando isso é verdade, quando isso é real, quando você deseja fazer, existe um peso de importância, existe uma relevância, existe um desejo, existe uma paixão na sua vida de fazer aquilo que você está fazendo. Dê a Deus somente aquilo que é importante para você. Aquilo que tem peso de importância para você, certamente terá um peso de importância também para Deus. Vamos seguir aqui na história, porque nesse momento em que eles estão indo para o topo da montanha, o topo do monte, nesse momento Deus se revela de uma forma especial, particular. E Abraão chama Deus de Jeová Jiré. Essa palavra Jeová Jiré significa o Deus que provê, o Deus que vê favoravelmente, o Deus que supre, Jeová Jiré. E Abraão então conhece ali nesse monte o Deus que provê, Jeová Jiré. Vamos por gentileza ler Gênesis 22 a partir do versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Então Isaque não era um bebê. Isaque era um rapaz que tinha força física suficiente para receber um fecho de lenha nas costas e subir uma montanha juntamente com seu pai. E ele mesmo levou as brasas, e Abraão mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse ao seu pai, imagina a cena, Abraão com cerca de 120 anos, Isaque com uns 20 anos de idade, os dois subindo a montanha, e de repente Isaque pergunta assim, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Papai, o senhor está com 120 anos, será que o senhor já está esquecendo das coisas? Né? Antigamente a gente usava a expressão caducando, né? Será que o senhor já está caducando, papai? 120 anos, cadê o cordeiro? Olha o que ele respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Queridos, vamos aprender que Deus pede para nós aquilo que Ele já nos deu. Saiba disso. Quando damos a Deus, significa que nós reconhecemos que foi Deus quem nos deu aquilo e nós estamos dando a Deus. Como disse o salmista Davi em Crônicas, nós só estamos devolvendo um pouco de tudo aquilo que o Senhor nos deu. É por isso que Deus é o Deus que provê. Deus provê o cordeiro para o sacrifício, Deus provê a oferta para ser semeada, Deus provê o dízimo para ser entregue, a fé que recebe a cura física, a alegria de viver, Deus provê a plenitude da paz, Deus provê a razão de vivermos, a motivação de vivermos sobre a terra. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele também é conhecido como um Deus que provê, que vem a nosso favor, aleluia. Tudo que damos a Deus, foi Deus que nos deu primeiro. Isaque sabia que para oferecer um sacrifício de holocausto, são necessários alguns elementos. O altar, o fogo, a lenha, a faca, o cutelo para imolar o animal, o cordeiro para o sacrifício. Isaque percebeu que não tinham trazido o cordeiro para ser sacrificado. E ele pergunta então, meu pai, cadê o cordeiro? Por isso aqui então no versículo 8, Abraão dá essa resposta. Você pode imaginar, eu estou subindo lá para oferecer em sacrifício o meu filho. Meu filho pergunta, cadê o cordeiro? E ele responde, Deus vai prover. Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Ou seja, Deus mesmo há de
substituir você, meu filho. É isso que ele estava dizendo. Se você sentir liberdade, por gentileza, diga comigo assim: Deus mesmo já proveu o cordeiro para o sacrifício. Deus mesmo já proveu os meios para adorarmos. Deus mesmo já proveu a vida abundante. Deus mesmo já proveu a saúde divina. Deus mesmo já proveu a vitória em todas as áreas da minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Quando nós entendemos que Deus já proveu, existe uma chavezinha aí, uma chavezinha, que tem abençoado a minha vida demais, 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 demais. Imagina que eu esteja querendo algo. Eu ia falar necessitando de algo, mas eu não tenho necessidade, né? Mas que eu esteja desejando algo, querendo algo. E aí, uma das coisas, queridos, que eu tenho aprendido é ofertar, oferecer para Deus aquilo que eu gostaria de ter. E isso é importante. Venha comigo, venha comigo. A Bíblia diz que o grande profeta Elias, ele orou, e por 3 anos e meio não choveu. E por não ter chovido 3 anos e meio, você pode imaginar a tragédia que estava em Israel? Não podia plantar, não podia colher, e passando fome, dificuldade, a nação toda numa crise terrível. E aí então o rei, que era o rei Acabe, insta com o profeta dizendo: escuta, você é o perturbador de Israel, você é o causador de tudo isso. Ele diz: eu não. Rei, é você e sua esposa que criaram altares a outros deuses. Então que esses deuses que vocês estão servindo, adorando, sustente vocês. Mande a chuva para vocês. Então vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui nesse lugar e chame todos os profetas de Baal, que a sua esposa paga salário, dá comida, dê quarto aqui no palácio para eles viverem. Traga todos aqui. E eles vão fazer um altar. E eles vão clamar aos deuses, a Baal. E quando Baal responder com fogo sobre o altar, todos nós vamos servir Baal. Se porventura, o Baal não responder, eu agora vou orar. Agora é meu turno, minha vez. E se Deus responder, nós vamos servir a Deus. Tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Pega lá os 400 profetas de Baal, fazem o altar, coloca lá um animal para o sacrifício. E aí eles começam a orar a Baal, das 8 da manhã ao meio-dia. Um reteté, um fogo e tal, e gritam, esperneiam e viram cambalhotas e tal. Baal responde, Baal responde, Baal responde, Baal responde. Eu creio em Baal. Que nada. Nada. Aliás, Elias até começou a zombar deles. Será que ele não está dormindo? Será que você não vai ter que falar mais alto? Será que ele não saiu de viagem? Será que ele não foi em outro lugar? E Elias então faz o maior bullying espiritual com eles. A hora que chegou no momento de Elias, meio-dia, Elias então restaura o altar. E às 3 horas da tarde, Elias então vai orar. Antes de orar, porém, Elias faz o seguinte: eu quero que vocês tragam água. O que eles estavam precisando? Água. O que Elias falou? Eu quero que vocês joguem água sobre o altar. 1 vez, 2 vezes. Ao redor assim, ele fez uma vala, ele fez um rego, e aquele rego encheu de água, aquela vala encheu de água. Agora Elias diz assim: Deus, por favor, responde com fogo. Pum, veio fogo. A Bíblia diz que Deus recebe não só o holocausto da novilha que estava sobre o altar, mas Deus também recebe a água, porque o texto diz que o fogo lambeu a água. O fogo lambeu a água. Deus recebeu. O que eles estavam precisando? De água. O que foi que o profeta ofereceu? Água. Percebe? A adoração existe
Existe a necessidade desse entendimento. Ah, pastor, eu estou precisando de saúde. Vá fazer visita nos hospitais. Ah, pastor, o meu filho está com dificuldade. Começa a servir na escola bíblica infantil. Pastor, eu queria comprar um carro. Começa a trabalhar no estacionamento. Queridos, existem alguns mistérios. Amados, Deus não precisa nada disso, mas Ele nos oportuniza para nós aprendermos e para nós crescermos. Estão aí ainda? O texto diz que Abraão diz para Isaac: olha, Deus vai prover. Isaac estava se referindo ao animalzinho, um cordeiro. Mas a resposta do pai dele, a resposta de Abraão, era uma resposta com um sentido natural e também com um sentido espiritual. Pois a Bíblia Sagrada diz que certo dia iria nascer alguém grande o suficiente para responder essa pergunta na perspectiva espiritual. Alguém que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A Bíblia chama esse alguém de a voz do que clama no deserto. Isso mesmo, João Batista. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista grita quando Jesus aparece ali no Rio Jordão. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, este é o Cordeiro de Deus. Claro que João Batista estava se referindo a Jesus como o Cordeiro de Deus, como o Salvador, como o Messias, mas é como se ele estivesse dizendo assim: Isaac, você perguntou para o seu pai aquele dia lá no Monte Moriá, onde está o Cordeiro? Ele está aqui, Isaac. Eis o Cordeiro de Deus. Esse é o Deus que provê, o Deus da provisão, o Deus que nos ajuda. João Batista responde a pergunta de Isaac e de seu pai Abraão lá do Monte Moriá. E nós podemos adorar a Deus hoje, porque Deus já enviou o seu Filho Jesus Cristo como Cordeiro para o sacrifício. Por essa razão a nossa adoração acontece somente através de Cristo Jesus. A adoração se baseia nos méritos de Cristo Jesus. Queridos, isso é muito importante. Pastor, por que quando a gente termina a oração, a gente termina assim: em nome de Jesus, amém? Porque a expressão em nome de Jesus, amém, significa através de Jesus eu estou falando com Deus Pai. Pelos méritos, pelos créditos de Jesus é que o Pai me atende. É isso que significa em nome de Jesus. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo agora você pode adorar a Deus através de Cristo Jesus. A adoração é baseada nos méritos de Cristo Jesus. Adoramos por causa de Cristo Jesus. Sem Jesus não existe adoração. Ah, mas o cristianismo é muito radical. Sem Jesus não existe adoração. É como se eu dissesse o seguinte, ó: se eu soltar esse lencinho aqui, ele vai subir ou vai descer? Vai cair ou vai subir? Vai cair? Ah, você é muito radical, né? Por que não pode subir? Ah, vocês são radicais demais. Ele não pode subir? Acho que vai subir ou não? Não, eu quero que suba. Então você vai ter que concordar comigo que sobe. Porque existe uma lei chamada lei da gravidade. A lei da gravidade é radical? Não, é uma lei da gravidade. A adoração somente através de Jesus é ser radical? Não, isso é uma lei espiritual e ponto. É simples. Vamos continuar na história. Gênesis 22, 9 a 12. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque. Quando você lê ali, amarrou seu filho Isaque, como eu disse, Abraão tinha 120 anos, Isaque tinha 20 anos. Então Isaque se deixou amarrar. E o deitou sobre o altar de pedras, em cima da lenha. Olha o que o texto diz. Então ele pegou a faca. Eu deveria ter trazido uma faca aqui para exemplificar, né? Pegou a faca, estendeu a faca
a mão para sacrificar o seu filho. Imagina o gesto. Para sacrificar o seu filho. Mas um anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão amarrou o rapaz e colocou sobre o altar, estendeu a mão, apanhou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal, disse o anjo. Agora eu sei, Abraão, que você me teme, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Amados, aqui nesta cena totalmente atípica, pela primeira vez em sua vida, Isaac ouve a voz de Deus. Ele ouviu Deus falando. Isaac ouve Deus dizendo que nada e nem ninguém poderá tocar em sua vida. Isaac não somente ouve a voz de Deus, a voz do Deus do seu pai, mas também escuta Deus dizendo: não toque no rapaz, ele é meu, ele me pertence, eu vou protegê-lo, eu vou cuidar dele, não toque no rapaz. Isaac descobre o Deus de seu pai Abraão e descobre que esse Deus também o ama. Amados, você pode imaginar isso? Não toque no rapaz. Eu vejo que ainda amarradinho ali em cima daquela lenha ainda, ele deve estar pensando assim: uau, eu sabia que meu pai não era doido. Eu sabia que Deus falava com ele. Eu sabia que ele tinha um relacionamento com Deus, embora eu nunca tivesse ouvido Deus, nunca tivesse visto meu pai conversar com Deus, mas meu pai não é doido não. Jovem, adolescente, o seu pai e sua mãe não são doidos não porque quer você na igreja. Eles não são doidos não porque quer você no grupo familiar. Eles não são doidos não porque não quer você na balada. Eles não são doidos não porque não quer você servir nas trevas. Ei, eles sabem que existe um Deus. Esse Deus fala com eles e eles falam com esse Deus. E eles estão protegendo você, cuidando de você. Assim como o Deus de Abraão estava cuidando de Isaac. Ao invés de ficar traumatizado, revoltado, Isaac descobre que Deus é real, poderoso, cheio de amor, cheio de graça, que Isaac era importante para Deus. Deus disse: não toque no rapaz. Deus está dizendo: eu já providenciei Jesus de Nazaré para ser crucificado em seu lugar. Por isso, ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar da sua família, ninguém vai tocar da sua saúde, ninguém vai tocar das suas finanças, ninguém vai tocar nos seus negócios, ninguém vai tocar no seu chamado, ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar em você, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Não toque nos meus ungidos. Ah, pastor, eu estou trabalhando na empresa e no setor lá tem uma pessoa, ela está envolvida com essas questões de trevas e tal, eu estou pedindo para ser transferido. Ei, fique lá, ninguém vai tocar em você. Creia. Ninguém vai tocar em você. No versículo 12, Deus diz: agora sei que você me teme, Abraão. Amados, temos aqui uma revelação profunda, muito importante. Deus disse que Abraão fez o que Deus lhe pediu, ou seja, oferecer o seu filho em holocausto, não por obediência, mas por temer a Deus. Abraão não estava obedecendo a Deus, Abraão estava demonstrando temor a Deus. E temor aqui é reverência. A palavra temor no hebraico, yaré, significa ser reverente, amar, honrar. Aquilo que Abraão estava fazendo era honrando a Deus, amando a Deus, reverenciando a Deus, adorando a Deus. Quando tememos a Deus, adoramos. Quando tememos a Deus, amamos a Deus. Quando tememos a Deus, entregamos aquilo que Ele nos pede. Quando nós tememos a Deus, nós entregamos aquilo que Ele está pedindo para nós entregarmos.
Queridos, Ele não toma, Ele não subtrai aquilo que nós damos para Ele. Ao contrário, Ele nos dá de volta e nos dá ainda numa quantidade maior. Deus não aceita que Isaac seja sacrificado e ainda mais, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Olha o versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Aleluia. Como já sabemos, esse cordeiro aqui é uma tipologia, ele representa Jesus Cristo. Olha que diz Marcos 15, 17. Vestiram Jesus, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. Por que Jesus Cristo recebe uma coroa de espinhos? Qual a origem dos espinhos e das ervas daninhas? Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim, e lá Deus libera uma palavra de maldição sobre a terra. Gênesis capítulo 3, versículo 18, diz assim: ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Aqui vemos o momento exato em que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. E uma das marcas da maldição é que a terra iria produzir espinhos, ervas daninhas, abrolhos, aquilo que não é aproveitável. Se você mora numa casa que tem um quintalzinho, faça lá um vasozinho lá para plantar uma cebolinha, uma salsinha. E você não precisa plantar mato. Ele vai nascer. Ele vai nascer. A coroa que Jesus recebe, ela é feita de espinhos. É feita da maldição da terra. Ao receber a coroa de espinhos, Jesus Cristo está então carregando, está removendo a maldição da terra. Jesus quebra, retira toda a maldição das vidas daqueles que temem a Deus, da vida daqueles que adoram a Deus. Se eu adoro a Deus, se eu sirvo a Deus, eu faço porque eu nasci de novo em Cristo. Eu reconheço que Deus é Deus e eu adoro a Ele de todo o coração. Isso significa que você está fora da maldição da terra. E aquilo que você faz começa a prosperar. Aquilo que você faz começa a ficar viçoso, começa a crescer. Porque essa maldição não está mais sobre a sua vida, porque você é um adorador. Quando Abraão ergue os olhos, ele vê o cordeiro preso pelos chifres de um arbusto, envolto em espinhos, em cipós. Imagina, ali uma moita, cheio de cipós, espinhos, e aquele cordeiro preso ali pelo chifre. Naquele dia, no Monte Moriá, estes espinhos simbolizavam a coroa que Jesus Cristo levaria em sua cabeça. Assim como os espinhos, os cipós estavam na cabeça daquele cordeiro, da mesma forma eles pegaram coroa de espinhos e cipós e colocaram sobre a cabeça de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, a maldição da terra foi removida da vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Gênesis 22:14 diz: Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Eu quero pontuar algo aqui. Muitas pessoas hoje, muitos cristãos dizem assim: não, eu creio no Jeová Jiré. Eu estou desejando um apartamento, Jeová Jiré, Deus proverá. Eu estou querendo comprar uma fazenda de 1000 alqueires, Jeová Jiré. Eu estou querendo comprar um avião, Jeová Jiré. Estou querendo comprar uma Ferrari, Jeová Jiré. Eu estou querendo casar, o varão, Jeová Jiré. A varoa, Jeová Jiré. Mas Jeová Jiré é uma denominação, é uma declaração, é o Deus que provê o cordeiro. Ele provê o cordeiro. E aí os crentes, numa liberdade poética, aplica Jeová Jiré para tudo. Mas Jeová Jiré é o Deus que provê o cordeiro. A pergunta é, ele já proveu o cordeiro? Já. João já disse, eis o cordeiro de Deus, Jesus.
Se Ele já proveu o cordeiro, você já pode adorar. Se você entende que é adoração e começa a adorar, você não está mais focado nas coisas que Deus pode te dar, na Ferrari, na fazenda, no avião. Você está focado em adorar a Deus. E quando você adora a Deus, aquilo que Ele é e tem, naturalmente passa a ser seu. Pense comigo. Você gostaria que Deus lhe desse aquilo que você pede, ou você gostaria que Deus lhe desse aquilo que Ele quer te dar? A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Então adore sem querer nada. Adore e diga: Deus, é o Senhor que vai me dar aquilo que o Senhor acha, aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Porque quando você tem aquilo que Deus tem, isso te abençoa, isso te alegra, isso te enriquece, isso te eleva, isso te ajuda. Agora, quando você tem aquilo que Deus não quer que você tenha, isso é peso, isso gera ansiedade, gera insônia. Eu vou perder, será que eu vou continuar no emprego? Será que eu não vou continuar? Foi Deus que te deu esse emprego? Foi, ninguém te tira daí. Simples assim. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo. Está falando aqui que José estava pensando na história. Apareceu-lhe um anjo, o anjo do Senhor em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Olha o versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jeová Jiré, o Deus que salva, o Deus que proveu, o Deus que liberta, o Deus que nos sustenta por completo. Eu quero encerrar falando um pouquinho sobre a adoração. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, e no momento da conversa, aqui em João capítulo 4, versículo 19, disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Ela diz assim: os nossos antepassados samaritanos adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aonde é que devemos adorar? E Jesus disse: mulher, vem a hora e já chegou, que não é neste monte, não é em Jerusalém. A adoração não é mais focada no lugar. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus, Ele não está buscando adoração, Ele está buscando um adorador. Deus, Ele não se posiciona no lugar. Você não precisa fazer peregrinação para adorar. Não, não, não. Você precisa adorar por causa do Deus que já proveu o cordeiro, Jeová Jiré. Jeová Jiré. Nós temos aprendido que a adoração é muito importante, é o centro do universo. O diabo busca com todas as forças ser adorado. Ele disse: subirei aos céus, serei semelhante ao Altíssimo. O que o diabo queria era receber a adoração que Deus recebe. Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. A adoração é o que governa o universo. Enquanto o ser humano não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, ele se sente vazio, triste, angustiado, inquieto, ansioso. Amados, não existe absolutamente nada que gere satisfação no espírito humano, a não ser a adoração a Deus. Nada. Dinheiro, nada. Fama, nada. Títulos, nada. Ah, o meu time vai ser o campeão brasileiro esse ano. Dura o quê? Meia hora a satisfação? 1 hora? Ah, o meu vai cair para a 2ª divisão, misericórdia. O meu vai cair. Está em ladeira abaixo. A única coisa que gera satisfação duradoura chama-se adoração a Deus. Adoração a Deus. Todas as coisas materiais têm prazo de validade. Todas as coisas materiais
vencem, acabam. Jesus diz para a mulher: se você beber da água do poço de Jacó, você tornará a ter sede. Se você beber dessa água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, jamais terá sede. Mas nós estamos adorando ao Deus que criou os céus e a terra. Nós estamos adorando o Deus que criou os mares e tudo quanto neles há. Adoramos o Deus que um dia chamou Abraão, fez uma aliança com ele, prometendo que ele seria pai de multidões, e ele é pai de multidões. Estamos adorando ao Deus que chamou Moisés e libertou a nação de Israel da escravidão do Egito. Estamos adorando o Deus que abriu o Mar Vermelho. Estamos adorando um Deus que enviou o seu Filho, e hoje eu e você podemos chamá-lo de Pai. Abba, Pai. Estamos adorando ao Deus que tirou um jovenzinho chamado Davi de trás do rebanho de ovelhas lá no deserto, poucas ovelhas no deserto, e o colocou como rei sobre Israel, e o tornou homem segundo o seu coração, e o tornou o poeta da adoração, e o tornou o doce dos salmos. Estamos adorando ao Deus que escolheu uma virgem chamada Maria para ser mãe do Messias, mãe do Salvador do mundo, mãe do Senhor Jesus Cristo. Estamos adorando ao Deus que ressuscitou seu Filho, amado Jesus Cristo, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor Jesus. Por isso nós estamos adorando um Deus que deu provas de que nos ama, que já nos chamou de sal da terra e luz do mundo, te chamou para pregar as boas notícias aos desvalidos, aos tristes, aos oprimidos. Estamos adorando ao Deus que não muda, não há variação nele, que é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Aleluia! Estamos adorando porque é um privilégio adorar. Estamos louvando porque é um privilégio louvar. Estamos engajados na obra de Deus porque é um privilégio estar engajado na obra de Deus. Estamos contribuindo financeiramente porque é um privilégio contribuir. Igreja, adore. Irmãos, irmãs, adorem. Filhos, filhas amadas de Deus, adorem. Adorem. É um privilégio, estando aqui sobre a terra, adorar aquele que é totalmente digno, totalmente justo, totalmente perfeito, totalmente santo. Vamos louvar e adorar. O louvor é a declaração, a verbalização. A adoração é quando você levanta a sua mão, é quando você se curva, quando você se prostra. A adoração é um gesto, é uma atitude nossa diante desse nosso Pai Celestial, desse Deus Todo-Poderoso. Adore o Senhor, sem nenhum interesse de receber nada em troca. Mas Deus me permite dizer, Ele me autoriza a dizer, que enquanto você está adorando, sai ordem do trono a seu respeito. Enquanto você está adorando, existe uma movimentação celestial. Enquanto você está adorando, existe uma movimentação, e os poderes das trevas que estão maquinando com você, vai receber uma ordem, e essa ordem vem do trono de Deus, e Deus estará dizendo: não toque no rapaz, não toque nele, não toque nela, ele me pertence, ele tem o meu selo, ele foi selado com o Espírito Santo, ele é meu, é a minha família na terra, eles me pertencem, portanto, não toque neles, diz a palavra de Deus a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito, em o nome de Cristo Jesus, aleluia. Louve, adore, exalte, Ele é totalmente digno, aleluia. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há um rio,
existe um rio, isto é verdade, isso é um fato, isto é assim. Esse rio produz aumento, irrompimento, rapidez, frutificação. Não há nenhum outro rio que gera essas riquezas. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê.